Você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. E atenção, no dia 29 de agosto, os canais da rede legislativa vão ser alterados em algumas cidades. Para saber mais, acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. Você de Uberlândia, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a rede legislativa. Fique atento aos novos canais. A rede legislativa é transparência e informação. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais. E antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Agora mais um programa
da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia. Nosso programa é transmitido pelo canal 45.3 e a partir do dia 29 de agosto, próximo sábado, Uberlândia e região receberão novos canais de TV aberta. Teremos 9.1 TV Câmara, 9.2 TV Assembleia, 9.3 TV Câmara Uberlândia e 9.4 TV Senado. Se precisar, execute a função busca, sintonia da sua televisão. Você poderá ficar por dentro de tudo o que acontece na política em Uberlândia e em Minas Gerais, muito mais simples e com muito mais transparência. A Escola do Legislativo tem como objetivo promover a capacitação dos agentes políticos e a educação para a cidadania, na busca do fortalecimento do poder legislativo local. Em nosso programa de hoje, teremos a palestra Deficiência Intelectual e Múltipla, Impacto Acadêmico e Social. A nossa palestrante é a doutora e professora Nívia de Macedo Oliveira Morales. Ela é médica neurologista, pediátrica e neurofisiologista pela Universidade de São Paulo. É mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Medicina, Neurologia Clínica pela Universidade de São Paulo, supervisora da Residência Médica em Neurologia Pediátrica da UFO e também coordenadora do SEDA, que é o Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizado da Universidade Federal de Uberlândia. No programa, nessa palestra, nós iremos abordar os aspectos clínicos das deficiências múltiplas e o impacto na inclusão escolar e social. Você que nos acompanha pela TV deve estar percebendo que tanto eu como a nossa convidada estão sem máscaras, mas lembrando que todas as medidas de higienização e segurança foram tomadas em virtude aí do Covid-19. Doutora Nívia, seja muito bem-vinda aqui ao plenário Homero Santos, da Câmara Municipal de Uberlândia. Desejamos a todos que estão em casa uma excelente palestra. Ok, muito obrigada pelo convite. E eu gostaria de compartilhar com vocês qual foi as minhas primeiras impressões quando eu recebi esse convite, né? Então, me falaram da seguinte maneira: gostaríamos que você fizesse uma palestra sobre a deficiência intelectual e deficiência múltipla. E quando eu recebi esse convite, eu adoro o microfone, eu adoro falar, né? Mas o coração deu uma contraída, assim, não me senti muito confortável. E eu demorei mais do que 24 horas para responder e aceitar esse convite. E aí, quando eu aceitei o convite e demorei um pouquinho mais para confirmar, né, um pouquinho mais 24 horas para confirmar o título da palestra, o coração foi enchendo de novo. Eu acho que isso a gente já entende, né, da fisiologia, que o coração funciona assim mesmo, né? Ele tem a hora de contrair e ele tem a hora de dilatar. E o coração foi enchendo até esse momento que nós estamos aqui com vocês. E aí eu fiz uma pequena mudança nesse título, vocês vão perceber aqui no slide, né? A deficiência, entre parênteses, porque qual o olhar que a gente tem que ter sobre a deficiência intelectual e a deficiência múltipla? E eu recordei assim de uma mãe que me ensinou bastante numa consulta há cerca de 20 anos atrás, né, em torno de 18, 20 anos atrás, quando eu ainda atendia na ACD, que a criança chega para consulta médica, e aí eu começo a conversar com a mãe, entrevistando, depois vou examinar a criança, e no momento que eu começo a examinar a criança, a mãe deu um pulo, que eu senti a alma dela assim, pulando por todo o consultório. Já era uma criança que eu já tinha atendido várias vezes, e na hora que eu comecei a examinar, eu falei para a mãe: nossa, mas que dentes lindos, mas que sorriso maravilhoso que a sua filha tem. E parabéns, porque você cuida tão bem dela e esses dentes são maravilhosos. A mãe
soltou o ar, né, como se o coração dela também tivesse iniciado a consulta, o coração apertadinho. A hora que eu falei da criança, elogiei aqueles dentes, parece que o coração dela também se abriu, ela soltou o ar, né, parece que ela estava com o ar preso, e falou, doutora Nívia, como que a senhora consegue? Consegue o quê? Não, toda vez que ela vem na consulta, a senhora sempre fala alguma coisa da minha filha. Um dia a senhora elogia o laço que eu coloquei no cabelinho dela, que está muito bonito. No outro dia a senhora elogia a roupinha que ela está, o vestido que está combinando, o sapatinho. E eu estava esperando aqui para ver o que a senhora ia falar hoje. E eu não percebia que eu fazia isso, né? Então, assim, foi um hábito que desde pequena, desde criança, eu acho que eu fui adquirindo, e eu não percebia que eu fazia dessa maneira. E ela me trouxe essa lucidez, né? E o quanto que essa mãe ficou radiante durante a consulta, né? Mas ela esperando o que eu ia falar. E ela me contou que todas as consultas ela ficava assim imaginando, o que será que a doutora Nívia vai falar hoje? Mas não é o que a doutora Nívia vai falar do remédio, da cadeira de roda, do pulmão, da articulação, do cérebro da criança. Ela queria ouvir mais do que isso, né? Ela chegava na consulta com essa expectativa. E naquele momento, assim, como eu demorei, porque normalmente eu já falava isso, logo que ela vinha do corredor para entrar na sala, eu só fui falar na hora do exame físico, mas eu falei numa espontaneidade, numa alegria, que para a mãe, assim, foi fantástico. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter sobre as pessoas, independentemente das deficiências ou das eficiências que elas apresentem. Porque de verdade, quem aqui é exatamente perfeito? Quem não tem alguma deficiência? E quem aqui é totalmente inválido? Quem não tem a sua eficiência? Hoje eu estava atendendo um paciente no consultório pela manhã, paciente que tem um transtorno de espectro autista, tem um quadro de Asperger, já está com 19 anos, e ele está num quadro de depressão, assim, a família tinha 2 anos que não levava para consulta, e chegou hoje num quadro de depressão muito, muito importante. E ele não sentia prazer em nada, não via valor em nada, e ele conseguiu me provar matematicamente que o mundo não tem futuro. Matematicamente, o mundo vai acabar, as pessoas não existe futuro, e que ele não via, então, sentido em mais nada. E durante a consulta, conversando e tal, chegou um momento que ele falou assim para mim, doutora, a senhora é muito complexa. É demais para mim, para eu entender tudo que a senhora está falando. Porque ele não conseguia entender que eu falava de outros sentidos, né? Que não só ali da matemática que ele conseguia me provar. E aí, na consulta, ele conseguiu se recordar de um colega da faculdade, e ele disse, doutora, sabe que teve um dia que um colega meu da faculdade largou a prova dele para conversar com a professora sobre mim, porque ele queria que a professora soubesse quem eu sou e o que eu precisava naquele momento da prova. E ele correu muito risco. Ele poderia ter tirado uma nota muito ruim. Então, por que você acha que ele fez isso? Para me ajudar. Porque até então, ele achava que ele não tinha valor, que ninguém se importava com ele. Então, durante a conversa, ele conseguiu ter essa memória de alguém que, de fato, se importava com ele, se importou naquele momento. E ele falou, doutora, o que eu posso fazer por esse meu amigo que um dia me ajudou? E ele falou que se um dia eu precisasse dele, ele poderia até cuidar de mim como se fosse um pai, mas que hoje ele não tinha condição de cuidar de mim. O que será que eu posso fazer por esse meu amigo? Falei, a melhor coisa que você pode fazer para o seu amigo é ser feliz. Com isso, já vai estar retribuindo muito. E aí ele continuou, né, argumentando e falando novamente que o mundo ia acabar, que não tinha sentido. E ele já morou na praia. Eu falei, você lembra da praia? Você lembra dos grãos de areia? Você acha que um grão de areia importa? Ele, não, um grão de areia não importa. Mas se não tiver todos os grãos ali, se sumir tudo, será que a gente vai ter a praia? A praia não é feita de grão em grão? Então, para a natureza, cada grão importa. E aí ele saiu da consulta com esse coração mais cheio, né? Ele falou, doutora, a senhora é psicóloga? Porque a senhora devia ser psicóloga, porque eu estou saindo daqui muito melhor. E a mãe dizendo que tinha muito tempo que ele não tinha esse tipo de expressão, que ele realmente estava num quadro de depressão muito grande. Então, assim, cada pessoa importa.
independentemente do que ela tenha de deficiência ou de eficiência, né? E que a gente precisa descobrir tudo isso. Então, vou fazer um convite para vocês, pode passar o próximo slide, um convite para vocês assistirem esse vídeo. Nós vamos ficar aqui mais caladinho para vocês prestarem atenção no vídeo. Ele foi filmado na Indonésia. E eu quero que vocês percebam o que vocês entendem de tudo que vai ser falado nesse vídeo. Estão conversando ali durante uma cerimônia para enterrar um parente. Ok. E aí, o que vocês entenderam desse vídeo? Será que eles se entenderam? Parece que perfeitamente, né? Mas nós tivemos dificuldade de entender. Então, pode passar o próximo? Esse vídeo, ele foi filmado num vilarejo em Bengkala, em Bali, que fica na Indonésia. E nesse vilarejo nós temos uma particularidade. Nós temos um grande número de pessoas que não conseguem ouvir, que apresentam uma surdez. 1 a cada 5 crianças podem nascer com esse quadro de surdez. E o surdo lá é chamado de kolok. E essa surdez, durante muito tempo, foi atribuída a uma maldição. Porém, com o passar do tempo, com o avanço aí da ciência, foi descoberto que essa surdez era decorrente de uma alteração genética, um gene recessivo, esse gene DFNB3. Mas como essas pessoas apresentavam um parente ou um amigo com algum grau de surdez, eles começaram, dentro de casa, nas escolas, na rua, em toda a sociedade, em toda a comunidade, eles começaram todos a falar nessa língua surda, né, que é a conversa surda, que é o Kata Kolok. Então,
nessa aldeia, todos falam a língua do surdo, independentemente se eles ouvem ou não, de tal modo que todas as pessoas conseguem participar das conversas, dos diálogos, inclusive na escola, todos falam essa língua. Então, ser surdo ou não nessa aldeia é um atributo que nós consideramos da mesma maneira aqui, no nosso meio, da pessoa ser alta ou baixa, ter o sexo masculino ou feminino, a faixa etária. Então, para eles é simplesmente um atributo. Para nós aqui, é uma deficiência, né? Por que lá não é uma deficiência? Aliás, vocês viram um ritual ali para enterrar uma pessoa. E aqueles que são surdos, os coloques, né? Eles são as pessoas principais para fazer essa função. Porque eles têm um poder a mais. Eles conseguem não ser influenciados pelos maus espíritos, porque eles não dão ouvido aos maus espíritos. Então, nessa aldeia, essa particularidade de ser surdo é algo interessante, porque eles não são influenciados pelos maus espíritos, e eles podem, então, realizar essa tarefa que é de muita importância, que é enterrar os mortos. E vocês viram que durante a cerimônia não tinha choro, não tinha tristeza, porque para eles este momento é muito importante para a pessoa que faleceu. E que se essa pessoa que faleceu percebesse a tristeza entre aqueles que estão ali ao redor, ela sofreria e teria mais dificuldades para passar para outra vida. Então, os coloques são os mais fortes, os mais resistentes a essa influência dos maus espíritos. Então, para eles, inclusive, é um atributo que tem uma importância, né, um significado interessante nessa circunstância. Pode passar o próximo. Então, a gente poderia aqui falar bastante sobre essa deficiência auditiva, que desde 1995, esse gene já foi descrito, que é um gene recessivo, mas que, como é um vilarejo pequeno, existe muito casamento entre pessoas próximas e, às vezes, até familiares, e que, com o passar das gerações, olha o que vai acontecendo. Não sei se eu consigo ligar aqui, não. Você pode ir. Com o passar da geração, o que vai acontecendo aqui? Vai aumentando o número de pessoas que têm esse quadro de surdez, vai herdando esse gene. Então, aqui em branquinho, a gente tem as pessoas que não são portadoras do gene. Quando a gente tem o quadradinho ou o círculo, né, com esse desenho riscadinho, é porque ele é portador, é um gene recessivo, e quando ele está coloridinho, é porque tem a surdez. Então, nós estamos vendo que, ao longo das gerações, está aumentando o número de pessoas com surdez. E a gente poderia falar muito sobre isso, né? Sobre genética, sobre tudo isso. Mas nós estamos aqui para falar outras coisas. Próximo. Então, nessa circunstância, o que é deficiência, né? E o que é eficiência? Se nós fôssemos para essa aldeia, nós não conseguiríamos participar, nós teríamos uma barreira muito grande na comunicação. A gente não entenderia. Então, ali nós seríamos os deficientes. As pessoas da aldeia todas, seja surdo ou não, conseguem compreender aquela língua, então eles são eficientes em relação à comunicação naquele momento, naquela situação. Então, acho que é muito importante a gente pensar da deficiência sobre este olhar. E por que as pessoas nessa aldeia começaram a desenvolver essa língua, esse tipo de comunicação, e por que elas se comunicam assim na maior parte do tempo, ou quase todo o tempo, né? Por que todos aprenderam? Porque eles tinham familiares, tinham pessoas que eles amavam e que eles queriam que essas pessoas participassem. Qual será a maior barreira que a gente tem para a inclusão, para a deficiência? Será que, se a gente também tiver um olhar de mais empatia, de mais amor, essa inclusão não acontece de uma maneira muito mais eficiente do que se a gente ficar só brigando por leis, por normas? Leis existem, elas são muito boas.
mas se a gente não aplicar, cada um de nós, como aquele grãozinho de areia, né? Se cada grãozinho de areia não estiver conectado a isso, essa inclusão não vai acontecer de verdade. Então, ali aconteceu pelo interesse de que essas pessoas pudessem, de fato, participar. E a gente tem aqui, falando em lei, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que data de 2015. E o que essa lei fala? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a deficiência, ela pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, ou ela pode ser múltipla, mais de uma área. Porém, nós vamos considerar, segundo essa lei, a deficiência se nós tivermos barreira. Então, naquela situação que a gente colocou dessa aldeia, não há barreira, todos conseguem se comunicar. Então, segundo o estatuto, segundo a lei, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, não havendo barreira para obstruir a participação, as pessoas tendo igualdade nessa situação social, nós não podemos falar que há uma deficiência. Do ponto de vista orgânico, a gente sabe que tem um gene alterado, que tem uma surdez e tudo mais. Mas nós não caracterizamos, do ponto de vista legal, essa deficiência porque existe uma igualdade, ou seja, não existe barreira. Então, o principal problema da deficiência não é a deficiência em si, mas as barreiras que nós colocamos ou não removemos, né? Próximo. Então, nós temos que lutar cada vez mais por uma sociedade sem barreira, porque a lei a gente já tem. O nosso trabalho é lutar em relação às barreiras. Próximo. Bom, e para a avaliação dessa deficiência, é necessário, então, um olhar biopsicossocial. Não é apenas aquele olhar médico falando que tem um gene alterado. É um olhar biopsicossocial, realizado por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. O indivíduo ele pode ter um quadro, por exemplo, de diabetes, e ele está totalmente controlado, não tem nenhuma repercussão. Então, a gente tem que verificar se há impedimentos nas funções e estruturas corporais, se os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais também estão afetados, se existe limitação no desempenho de atividades e se existe restrição da participação. Então, dessa maneira, a gente vai considerar que realmente há um impedimento, há uma dificuldade, há uma limitação. Próximo. E nós ficamos muito tempo, muito apegados a diagnósticos, né? Então, qual que é o CID desse paciente? Qual que é o diagnóstico? Vamos lá nas consultas médicas, fazer um laudo, porque é o médico que vai fazer o laudo, e esse CID, ele é extremamente importante. Sim, ele é importante. Porém, nós temos que ter todo esse olhar biopsicossocial associado a ele. Muitas vezes, uma doença, um distúrbio, ele pode sim levar a impedimentos, a incapacidades e a desvantagens, mas nem sempre isso acontece, como vocês viram esse exemplo dessa aldeia. Então, a doença ela pode existir, mas sem nenhuma desvantagem, sem que a gente tenha uma repercussão no meio em que essa pessoa vive. Da mesma maneira, a gente pode também ter desvantagens, pessoas que socialmente têm barreiras, né, e não conseguem se inserir, independentemente do quadro de saúde dela. Então, a gente tem inúmeras situações que a gente pode citar de desvantagem social sem nenhuma relação com doença. Então, a gente precisa entender bem essa dinâmica. De fato, se existe uma doença, precisamos verificar tudo isso, evitar essas barreiras e proporcionar o máximo de eficácia, de desempenho, de participação.
mas a gente precisa avançar esse olhar. O próximo. E esse modelo da classificação internacional de funcionalidade, que também é um modelo da Organização Mundial de Saúde, bem antigo, né? 2001 aqui, quase 20 anos, é um modelo que amplia muito mais essa visão em relação ao CID-10, né, a Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente considera, sim, um estado de saúde, mas o quanto isso afeta a estrutura e a função corporal, o quanto isso limita ou não a atividade e a participação do indivíduo, como que os fatores pessoais, que são as singularidades, as particularidades daquele indivíduo, se relacionam com tudo isso, e como que os fatores ambientais entram como barreira ou como facilitador. E vocês veem que essas setinhas, né, são em todos os sentidos. Porque, às vezes, a gente tem uma situação, uma barreira aqui, que pode levar a um comprometimento da saúde. Nem tudo isso vem exatamente de um problema específico de saúde. Então, esse modelo biopsicossocial é um modelo mais completo e que a gente não pode perder esse olhar. Próximo. E aí a gente fala muito de inclusão, né? Porque quando me chamaram para falar sobre deficiência intelectual, deficiência múltipla, já logo vem a questão da inclusão e a gente fala muito da inclusão. E a gente fala da inclusão justamente porque a gente faz, né, uma exclusão, né? Então, vamos passar ao próximo. A gente fala muito em relação à deficiência intelectual, ao transtorno do espectro autista, altas habilidades, deficiências motoras, deficiências sensoriais, TDAH, dislexia. Quando a gente fala um pouco mais sobre a criança, sobre o neurodesenvolvimento, mas existem inúmeras outras condições clínicas, né, condições relacionadas à saúde, que pode levar a um quadro de exclusão. E parece que quanto mais a gente fala da inclusão, menos ela acontece. Talvez porque a gente não esteja mirando o foco correto. Talvez, em vez de a gente ficar lutando tanto com leis, que muitas já existem, nós não estamos desqualificando, desvalorizando, mas se a gente colocasse em prática as que já existem, a gente não precisaria ficar nessa luta, nessa peleja toda. Próximo. Existem, então, inúmeras outras condições que são invisíveis. Estas mesmas não são tão visíveis assim, né? Quantas vezes a gente vê situações ali que não foi enxergado o indivíduo como um todo. Tem um exemplo de uma criança que, sempre que alguém chegava perto da carteira dela, ela ia lá e agredia. E aí, um dia, a professora olhou para essa criança, então ela deixou de ser invisível, né? E falou: eu percebi que você ficou com raiva e bateu no Joãozinho. E aí o menino parou e olhou para a professora. Eu fico com raiva quando ele chega perto da minha mesa. E aí o Joãozinho: me desculpa, eu esqueci que você não gosta que eu chego perto da sua mesa. Então, quando a professora deixou de tratar aquilo como algo invisível, ou chamar o pai do Joãozinho, porque ele foi agredido, porque o outro menino bateu nele e tal, e a criança deu um espectro autista, ela bateu porque realmente invadiu o espaço dela, né? E quantas vezes a gente acaba, né, mobilizando toda uma sociedade, e aí vem uma raiva contra aquela situação, e as mães se sentem culpadas de ambos os lados, né? E a gente não resolve a situação. E quando a gente deixa de ser invisível aquela situação, quando a gente percebe a situação, independentemente do problema, independentemente se tem uma doença envolvida ou não, a gente consegue resolver. Então, a professora simplesmente verbalizou o fato: você bateu no fulano. Eu vi que você está com raiva, você bateu no fulano. Ela só falou o que de fato aconteceu. E ele pôde, então, se expressar: sim, eu fico com raiva quando chega perto da minha mesa. E o colega respeitou a partir de então, né? Realmente, eu cheguei muito perto, eu invadi seu espaço. E isso também é muito relatada nos livros de comunicação não violenta, né? Então, se a gente deseja uma sociedade mais harmônica, se a gente deseja melhorar a nossa comunicação, porque às vezes a gente fala muito mais que o pessoal daquela aldeia, né? Mas a gente não se comunica da maneira adequada, correta. Então, o que a gente pode fazer? Não depende de lei.
a professora conseguiu resolver uma situação, um problema, de uma maneira muito eficiente. Os coleguinhas ao redor entenderam. E aquele menino pôde ficar menos irritado. A gente quebrou uma barreira ali. Quantas barreiras a gente pode quebrar, né? Uma outra situação de um jovem com deficiência intelectual que aconteceu essa semana. Uma funcionária da casa, né, uma cuidadora, funcionária da casa, chegou para ele e falou: fulano, vai tomar banho porque você está muito suado. E ele já estava lá pelas tampas, né, com ela. E ele é uma pessoa super dócil, frequenta a pai. Todo mundo, se contar essa história, fala: não acredito que ele fez isso, porque não é da índole dele fazer. E ele então respondeu: vai tomar banho você, porque você que está fedendo. E ela então se assustou e foi contar, né, para a família: olha o que ele fez, ele me respondeu, eu só falei para ele tomar banho. De fato, ele estava suando muito e ele não estava cheirando bem, estava até insuportável ficar do lado dele, mas eu não falei isso, só falei para ele tomar banho. Então, assim, na deficiência dele, ou na verdade, na eficiência dele, apesar de ele ter deficiência múltipla, ele conseguiu ouvir tudo que ela falou, além das palavras, né? Ele não teve a honestidade suficiente para falar tudo que ela pensava, mas ele ouviu e percebeu o que ela sentia plenamente. Então, a resposta dele foi super coerente. De fato, ela estava incomodada, de fato, ela queria falar aquilo, né? Então, quantas vezes a gente não se comunica de maneira clara, honesta, e a criança, o adolescente, ou aquele que aparentemente tem uma deficiência, consegue entender plenamente o que a gente está falando. E as reações deles têm muito mais relação com as nossas atitudes, né, e com a nossa agressividade. Então, ele respondeu agressivamente, mas houve uma agressividade anterior, que a pessoa não conseguiu perceber, mas havia sim, né? Depois ela, inclusive, se expressa, a gente entende, né, que era o que ela sentia. Então, quanto a gente pode fazer evitando essas barreiras dentro das escolas, na sociedade, nas nossas casas, né, para que, de fato, a gente tenha uma verdadeira inclusão. E aqui a gente pode citar inúmeros exemplos de todas, né, essas condições clínicas. Eu lembro aqui agora de uma criança que tem um quadro de TDAH e um transtorno desafiador opositor. E foi muito difícil, um ano todo, para conseguir que esse menino melhorasse. Estava muito difícil ele ficar na sala de aula, e ele respondia, e ele agredia. Ele é muito inteligente, mas estava começando até a ter prejuízo escolar. E aí, no final do ano, tudo se acertou, o menino já estava bem, começou o ano seguinte, e ele já estava assim, sentadinho na sala, conseguia obedecer, conseguia se empenhar. E acontece que, no meio do ditado, quebrou o lápis dele. E aí ele levantou a mão, pediu para a professora licença para ir lá apontar o lápis. Apontou o lápis, voltou, e a professora já tinha ditado mais 2 palavras. E ele pediu: professora, por favor, repete essas palavras, porque eu estava apontando o lápis e eu perdi. E a professora falou: não, eu não vou repetir. Ele: professora, mas a senhora quer que eu saia mal no ditado? E ela falou: quero. O que o menino fez? Levantou, foi lá e bateu na professora. A mãe me ligou desesperada: doutora Nívia, pelo amor de Deus, de outra cidade, doutora Nívia, pelo amor de Deus, voltou tudo de novo, está tudo perdido. A gente achou que ele tinha melhorado, ele não melhorou nada. Aí ela, chorando, tudo, foi me contar a situação. Bom, ele ouviu a professora falar tudo isso, né? Que não ia repetir e que queria que ele se saísse mal. Talvez ela não tenha falado que queria que ele se saísse mal, expressando oralmente, né? Mas foi o que ele sentiu, o que ele entendeu. E depois de todo esse trabalho, ele querendo se empenhar, a comunicação aí não foi eficiente, né? Então, de onde partiu a deficiência, né? E o que a gente pode melhorar? Não que a gente precise ficar apontando o dedo, mas que a gente também se analise, porque nós também temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas deficiências. E talvez, se a gente começar a se comunicar com mais clareza, com mais honestidade, com mais empatia, a gente possa resolver muitas situações.
situações de desencontros e situações também de exclusão. Então, eu acho que a gente tem que lutar muito por uma sociedade sem barreiras, por escolas sem barreiras, por relacionamentos sem barreiras, independentemente do tipo de relacionamento. Próximo. Algumas barreiras, né, que são muito importantes, eu considero como fruto da ignorância e da imaturidade da nossa sociedade, seria, por exemplo, a própria invisibilidade. Então, quanto mais nós falarmos, sim, sobre as deficiências, sobre as particularidades, sobre as singularidades, melhor, porque a gente vai enxergando mais, entendendo mais. Então, a invisibilidade ainda é algo muito importante. E se a gente parar para pensar, em termos populacionais, nós temos muitas pessoas que apresentam algum grau de deficiência. Então, não somos poucos, né? Se a gente olhar muito de pertinho, cada um de nós tem uma ou outra coisa que tem uma dificuldade maior. Então, a invisibilidade é algo que a gente precisa realmente enfrentar e eliminar essa barreira. Próximo, a aversão. Porque, às vezes, a gente começa a enxergar, mas o primeiro mecanismo pode ser a aversão. Então, é natural, né? A gente não vai ficar apontando o dedo, julgando, mas que a gente pode superar essa fase de aversão. Uma outra barreira pode passar é a pena, né? Então, ficar com dó, ficar com pena da pessoa, nossa, coitadinho, né? Então, isso não engrandece, isso diminui, a gente deixa de olhar para as eficiências da pessoa, para as suas potencialidades. E uma outra circunstância é a benevolência paternalista, né? Da gente querer fazer tudo e não dar espaço para a pessoa aprender e ela também poder participar disso, né? Muitas vezes a gente pergunta na consulta para o paciente, o que você acha? O que você deseja? O que você acha que vai dar certo? Né? E os pacientes também, inclusive até em relação ao medicamento. Não, doutora Nívia, eu percebi que quando eu usei o Concerta foi diferente em relação ao Venvance, eu percebi isso, percebi aquilo. A pessoa que tem condição, ela pode participar do planejamento também das atividades, que hora que eu vou fazer o dever, que hora que fica melhor para você, que hora que você acha que você está mais concentrado, com menos sono. Então, vamos organizar, vamos planejar, vamos incluir também a pessoa nesse planejamento. Próximo. As evidências científicas também retratam que existe muita diversidade no desenvolvimento infantil, seja ele típico ou atípico. Então, não é só naquelas circunstâncias que a gente colocou, que seriam particularidades importantes da gente observar, mas as crianças, elas são diferentes entre si, existem particularidades, singularidades que a gente precisa levar em consideração. Próximo. Desse ponto de vista, né, não é mais possível a gente pensar em inclusão como um processo dedicado exclusivamente às crianças com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. A inclusão, na verdade, é para todos, né? Para todas as circunstâncias e situações que, às vezes, podem ser permanentes ou não. Próximo. Então, a inclusão acontece se a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades. Próximo. É emergencial uma promoção de uma pedagogia que contemple todos os sujeitos sociais e não uma pedagogia da pessoa com deficiência. Promover a pedagogia da deficiência constitui uma das primeiras barreiras atitudinais percebidas no âmbito da educação. Então, que a gente possa enxergar esse indivíduo como um todo, enxergar, sim, as suas dificuldades, mas as suas potencialidades também. Mas todos que estão naquela sala de aula, às vezes a família pergunta, doutora, qual que é a melhor escola? A escola pode ter um projeto pedagógico fantástico, uma estrutura física fantástica, mas eu pergunto, quem é o professor desse ano? Que quem vai estar com o aluno o ano todo é muito mais importante do que o que está no papel, ou o que está na estrutura física. Próximo. A inclusão só será completa no dia em que deixar de existir e todos forem incluídos em sua singularidade e diversidade. Então, quando a gente não precisar mais falar sobre deficiência, né, sobre inclusão, aí a gente pode deixar esse coração expandir, né, se abrir. Enquanto isso, a gente fica com ele apertadinho.
Valorizar e respeitar as diferenças é um dos passos mais importantes para construir um mundo melhor. E que a gente, então, possa, né, se somar a essa corrente. Então, valorizar. Às vezes a gente vai lá, respeita, preciso respeitar, mas atribuir valor a isso também, porque essas pessoas também têm valor, e cada um de nós tem valor. A deficiência múltipla, a deficiência intelectual, pode passar, ela precisa ser olhada com mais empatia, que a gente possa, então, enxergar o outro, e enxergar a si mesmo também, né? A gente não ter esse prisma só do defeito, da imperfeição, mas que a gente possa olhar sobre o prisma humano e das múltiplas habilidades que cada um de nós possui. Porque quando a gente fica naquela sombra, naquela invisibilidade, nós estamos escondendo também as nossas sombras. Aquilo que a gente acha que não está legal, que não é bom, que é imperfeito, e a gente esconde. E aí a gente acaba enxergando no outro, né? Aquilo que me incomoda, me irrita no outro, provavelmente é porque eu estou incomodado e irritado comigo também. Então, que a gente possa olhar para nós mesmos também com esse olhar de humanidade, sem ficar apontando, né, se culpando, enxergando também apenas as nossas imperfeições, mas aceitá-las como algo humano, como sendo um atributo, né, uma qualidade. Não necessariamente isso é um defeito, não necessariamente é algo que a gente vai se vangloriar, mas é simplesmente um atributo, né? Próximo. Então, a gente tem inúmeras possibilidades em cada pessoa que a gente encontra, em cada um que, apesar dos pesares, tem um CID, tem um diagnóstico. Próximo. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas são iguais no seu direito de voar. Então, que a gente possa ter na sociedade, nas nossas casas, nos nossos consultórios, nas nossas escolas, né? Mais respeito e que a gente possa realmente permitir que essas pessoas voem e que a gente também possa voar nas nossas limitações. Aqui a gente traz o exemplo de uma professora que tem síndrome de Down. Então, ela tem uma deficiência intelectual, mas ela tinha um sonho, ela foi atrás desse sonho, ela conseguiu realizar o seu sonho, né? Hoje ela é professora. E o que ela nos fala? Que ela ensina muitas coisas às crianças. A principal é que sejam educadas, tenham respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma e ajudem a quem precisa mais. Se a gente puder fazer isso com cada criança, o pai, a mãe, o professor, ensinar a criança a ser educada, a ter respeito, a aceitar as diferenças e ajudar quem precisa mais, a gente não precisa mais falar de inclusão, acabou. Não vai haver inclusão e não vai haver a deficiência do ponto de vista jurídico, né? Porque as pessoas vão poder participar, vão poder estar juntas e não vão ter essas barreiras. Então, eu acho que a gente está muito próximo, né? Porque todo mundo aqui tem alguma criança, quer seja filho, neto, sobrinho, aluno, né? Todos nós convivemos com alguma criança. Todos nós temos uma criança dentro de nós também, né? Se cada um de nós pudesse se educar dessa maneira e educar a criança mais próxima desse modo, nós realmente vamos chegar nessa verdadeira inclusão. Próximo. E que a gente, então, permita, né, que mais Déboras não sofram tanto, não desistam e que realmente realizem os seus sonhos. Próximo. E eu fico à disposição, né, de vocês para outras conversas, outros diálogos, que a gente possa ter o nosso coração se expandindo com esse pensamento, com esse olhar, pensando muito nessa empatia, né? O que eu faço de diferente? Qual o meu papel na sociedade? Que a gente exerce inúmeros papéis, né? Mas como eu exerço o meu papel? O meu papel como mãe, como pai, como tio, como avô, como cidadão, como professor, né? Como que eu exerço o meu papel? Eu tenho esse olhar de mais abertura, de mais aceitação, de mais paciência. E como que eu olho para mim com os meus defeitos?
Porque se eu olho para os meus defeitos também, apontando o dedo, bravo, nervoso, né? Indignado porque eu fiz isso, que eu errei e que eu preciso ser perfeito, eu preciso acertar, eu vou ter mais dificuldade para olhar para o defeito do outro. Então, o outro nos ensina a nos olhar melhor e, dessa maneira, a gente também pode olhar melhor o outro, né? E crescermos como sociedade. Então, esse seria o principal recado, né, que eu quis trazer hoje para vocês. Em outras situações, a gente pode falar um pouquinho mais de genética, de neurociência, né? Mas é o que o meu coração queria, né, compartilhar com vocês nesse momento. Muito obrigada, viu? Em nome... Doutora Nívia, em nome da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal de Uberlândia, nós gostaríamos de agradecer essa palestra tão enriquecedora no momento, né, que todos nós estamos vivendo aí, e que está ressignificando a palavra empatia, não é mesmo? Então, nós ouvimos aí a palestra da doutora Nívia de Macedo Oliveira Morales, ela que é médica neurologista pediátrica e neurofisiologista da Universidade Federal de Uberlândia. Mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Uberlândia, em nome também da Escola do Legislativo, gostaria de agradecer a palestra proferida aqui na tarde desta quarta-feira. E você que nos assiste, lembrando que pode ficar por dentro de tudo que acontece na política local pelos nossos canais. E a partir do dia 29 de agosto, próximo sábado, nós estaremos também operando por outros canais. Receberão, então, a região de Uberlândia receberá novos canais. 9.1 TV Câmara, 9.2 TV Assembleia, 9.3 TV Câmara Uberlândia e 9.4 TV Senado. A todos que nos acompanharam na tarde desta quarta-feira, muito obrigado e voltamos no próximo programa da Escola do Legislativo. Boa tarde e até mais. Programa Escola do Legislativo.